ar com mais um Primavera Saúde. Hoje nós vamos falar sobre gastrite e úlcera. Para isso eu recebo aqui no estúdio o Dr. Rafael Osterman. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo e com os telespectadores. Bom, doutor, resumindo aqui, é um gastrocirurgião, doutor. Explica pra gente um pouquinho da especialidade do senhor. Isso, a minha especialidade, na verdade, eu sou cirurgião geral por formação, depois fiz mais 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo, ou gastrocirurgia. Depois fizemos mais 2 anos de endoscopia gastrointestinal. Então, trabalhamos todos os dias, dia a dia, com pacientes que sofrem com gastrite, com úlcera, enfim, realmente é muito frequente. Bom, começando então explicando o que é a gastrite, né? O que acontece com o nosso estômago, enfim, para que gere esse problema. A gastrite, na verdade, ela é um processo inflamatório que ocorre na mucosa do estômago. E, por definição, muito superficial. Acomete geralmente só a camada mais interna, que é a mucosa. Esse processo inflamatório ele tem uma intensidade, Débora, muito variável. Tá? Ele pode ser uma gastrite leve e pode ser uma gastrite bastante intensa. E pode ser também muito extensa, às vezes bem localizada no estômago, numa determinada porção, e às vezes mais extensa, ocupando praticamente todo o estômago. Diferentemente das úlceras, por exemplo, né, das úlceras gástricas, onde tu tem uma lesão intensamente inflamatória, bem localizada no estômago e mais profunda, que compromete não só a mucosa, mas compromete camadas mais profundas, chegando às vezes a acometer a muscular do estômago, que é uma camada mais profunda. Então, essa por si só já é a diferença básica, né? Então, a gastrite é um processo inflamatório mais superficial e a úlcera é um processo inflamatório mais localizado, mas mais profundo e mais intenso. Toda úlcera já foi gastrite ou ela pode já começar num nível mais... Não necessariamente. Ter gastrite não implica em ter ou evoluir para a úlcera. Né? O indivíduo pode evoluir para a úlcera sem ter uma gastrite importante. O que se sabe é que nos pacientes com úlcera existem fundamentalmente 2 fatores que vem se destacando em estudos científicos nos últimos anos. Um é o uso crônico de anti-inflamatórios e 2 é a presença daquela bactéria no estômago, chamada Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela está muito presente em indivíduos que têm gastrite e altamente frequente em indivíduos com úlcera, tanto no estômago como em úlceras no duodeno. Então, esses, na verdade, quando a gente vai para a literatura, esses são realmente os 2 fatores primordiais que geram a formação de úlceras no estômago. Como é que começa tudo isso, né, doutor? Porque o senhor falou também no começo que está cada vez mais comum. Por que hoje está tão mais comum? Essa questão do uso dos medicamentos também aumentou muito agora? Qual é a relação que dá para fazer com isso? Na verdade, quando a gente avalia os pacientes, num primeiro momento, sem ter feito nenhum exame, nós, ao examinarmos o paciente nos referir que ele tem, eu tenho dor de estômago, doutor, tenho sensação de estufamento, eventualmente fico nauseado, vômitos, a gente diz que, nós dissemos que esses pacientes têm sintomas dispépticos, têm uma dispepsia. Por que isso? Por que a gente não diz que ele tem gastrite? Porque a gastrite, ela é eminentemente um diagnóstico endoscópico. Só por essa conversa não tem como chegar a isso. Exatamente. Pode ser vários fatores. Quando o paciente chega com esses sintomas, podem ser várias causas. Pode ser pedra na vesícula, pode ser refluxo, pode ser úlcera, pode ser uma gastrite. Então, pelos sintomas, a gente não consegue diferenciar de forma muito fidedigna, muito confiável, se o paciente tem uma gastrite leve ou severa, ou se ele tem gastrite ou úlcera. Mas tem alguns dados na história do paciente que nos ajudam a diferenciar uma da outra. Por exemplo, o indivíduo que tem gastrite, ele habitualmente vai se queixar de desconforto, de dor, de diferente intensidade, estufamento, mal-estar, e quando ele come, piora a dor.
E isso é exatamente o contrário do que ocorre na úlcera. A úlcera, os pacientes, quando comem, melhora a dor. Por que isso? É um padrão, que ocorre na história clínica do paciente. Por exemplo, as úlceras gástricas têm esse padrão, as úlceras duodenais já têm o padrão contrário, ou seja, quando come, piora. Né? Então, o que acontece? São formas que a gente tem de talvez conseguir diferenciar um pouco na história clínica do paciente, se é uma gastrite ou se estamos tendo uma úlcera, e aí a gente tem que estar mais alerta, tem que estar mais vigilante. E aí o exame, doutor, que mostra isso é realmente a endoscopia? A endoscopia é o exame, na verdade, é o exame fundamental, é o exame que nos possibilita, ao introduzirmos um aparelho através da boca, através do esôfago, nós conseguimos visualizar não só o esôfago, mas também todo o estômago e parte do duodeno. Então, com isso, a gente consegue realmente fazer um diagnóstico ao vivo, em tempo real, da intensidade da gastrite, conseguimos definir se o paciente tem uma úlcera, qual é o grau de atividade da úlcera, se ela é uma úlcera recente, se é uma úlcera que está sangrando, se é uma úlcera, por exemplo, perfurada, o que constitui uma emergência médica, por exemplo. Então, a endoscopia realmente é fundamental. E junto com a endoscopia, junto com essa visualização, as biópsias são muito necessárias, porque elas nos ajudam a definir a intensidade da gastrite, nos ajudam a fazer o diagnóstico da úlcera, porque as úlceras no estômago, Débora, elas podem ser úlceras benignas ou malignas. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação durante a endoscopia. E a biópsia serve para nos ajudar a confirmar o diagnóstico. E também a biópsia é importante para ver se não tem a bactéria. Essa é a forma que a gente tem de fazer o diagnóstico da bactéria. Bom, doutor, então saber da questão da bactéria ou não também muda para a questão do tratamento também? Isso realmente é importante, né? Existem vários estudos já há muitos anos mostrando que quando o indivíduo tem essa bactéria, o Helicobacter pylori, morando na mucosa, habitando a mucosa do estômago, geralmente os indivíduos têm gastrites mais intensas, têm mais desconforto e têm mais frequentemente úlcera gástrica e úlcera duodenal. E como essa bactéria chega até o estômago da pessoa? Como é que ela ingere, enfim? Isso, alimentos não adequadamente higienizados, água não clorada, enfim, condições sanitárias não adequadas. Tá? Essa é uma bactéria extremamente frequente. Estima-se que em torno de 50% a 60% da população tem essa bactéria. Olha, mas ela pode estar no meu corpo e não se desenvolver. Pode estar quietinha, exatamente, pode estar quietinha, mas tem alguns pacientes que podem eventualmente manifestar sintomas. Por outro lado, não podemos apontar ela como o único vilão. Hoje a gente vive uma vida de muito estresse, de muita tensão, não nos alimentamos de forma muito adequada muitas vezes, e a alimentação, o estilo de vida e a questão da tensão, do estresse, da depressão acabam despontando como fatores importantes também na ocorrência de gastrites e na ocorrência de úlceras, por exemplo. Então, é muito frequente a gente ver, por exemplo, pacientes jovens chegando no consultório com muita dor de estômago. E você faz a endoscopia neles e não tem gastrite, tem muito pouca gastrite. Ou não tem úlcera, enfim. Então, o que a gente observa é que a intensidade dos sintomas não tem uma relação muito confiável com a intensidade da gastrite. E o que acaba pegando nesses pacientes, o que acaba realmente pesando é o estilo de vida. Né? Então, é a questão da tensão, do estresse do dia a dia, também o sedentarismo, a alimentação inadequada, então, ingesta de alimentos processados, frituras, gorduras, café preto. Às vezes o pessoal mais jovem acaba, nos fins de semana, fazendo uma ingesta alcoólica mais pronunciada, isso acaba irritando muito o estômago, né? Porque o álcool é um potente irritante da mucosa gástrica. Então tem uma série de fatores aí que são importantes da gente ajustar e controlar para que o paciente fique bem. Agora, esses fatores, doutor, eles se destacam aí para causar a gastrite e também para que ela evolua? Nos dois tem relação? Com certeza. Se eu tenho um indivíduo que
que bebe com frequência ou que fuma com frequência, muito estressado, que tem uma alimentação muito longe de ser saudável, esse é um indivíduo que tem grande possibilidade de estar evoluindo numa gastrite mais severa e até desenvolvendo uma úlcera, né? Na medida em que álcool e tabagismo, álcool e cigarro são fatores de risco para a úlcera. Então, eu costumo falar para os pacientes, não adianta a gente tomar medicamentos, tratar, por exemplo, a bactéria no estômago, tomar medicamentos e os fatores agressores continuarem incidindo sobre a mucosa gástrica. Então, é um conjunto de coisas que vão fazer com que a gente tenha sucesso no tratamento. Doutor, como é que funciona a evolução, né, tanto da gastrite quanto da úlcera? Essas lesões, elas se ampliam se não houver tratamento? Isso já está muito bem estabelecido, Débora. Existe uma sequência, uma cronologia de acontecimentos, de eventos que ocorrem na mucosa, uma vez que você persista com esses fatores agressores. Uma vez que você tem a bactéria e não trate. Então, o que é que acontece? O indivíduo começa com uma gastrite aguda, evolui para gastrite crônica. Essa gastrite crônica, com o tempo, pode fazer a mucosa do estômago ficar mais afilada, ou seja, fazendo uma atrofia na mucosa. E, além da atrofia, ocorrem algumas outras alterações celulares, como metaplasia e como displasia. Isso pode levar a câncer. E isso significa o quê? Por isso é importante a biópsia. Porque quando eu tenho um paciente que tem, por exemplo, na biópsia, gastrite crônica discreta ou moderada, bactéria negativa, atrofia ausente e metaplasia ausente, isso me dá uma informação. Agora, um outro paciente, gastrite moderada, atrofia presente e acentuada e metaplasia presente. Esse indivíduo, eu preciso ter um nível de vigilância muito maior. Ele precisa fazer acompanhamento e endoscopias com maior periodicidade, porque ele já tem lesões já mais avançadas e que hoje são consideradas lesões pré-malignas, né, para câncer gástrico. Então a gente tem que ter muito cuidado. Doutor, vamos fazer uma pausinha rapidinho, depois do intervalo a gente volta para falar um pouquinho mais aí de gastrite e úlcera e para falar também de prevenção, né, para a gente evitar essas dorzinhas indesejadas. A gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre gastrite e úlcera e recebemos aqui no estúdio o Dr. Rafael Osterman. Já falamos bastante dessa doença, né, doutor? Diagnóstico. Verdade. Fizemos um panorama. Um panorama. Bom, agora para quem acompanhou, enfim, não tem esses sintomas ainda, mas quer se prevenir para evitar ter. Dá para se prevenir realmente para essa doença, doutor? Não existem, quando a gente vai analisar, não existem estratégias de prevenção assim clássicas para a gastrite. Uma receita pronta, né? Uma receita pronta. Mas eu diria para ti e para os telespectadores que estão nos assistindo que as medidas que a gente faz para a gastrite, para prevenir ou para evitar a gastrite ou para evitar uma úlcera, são as medidas saudáveis que nos ajudam a ter uma vida mais equilibrada e mais saudável como um todo. Então, cuidar da alimentação é fundamental. A prática de exercícios, né, é fundamental. Hoje, uma recomendação clássica e muito bem fundamentada é de fazer exercícios 30 minutos por dia, 5 dias na semana. Tem grandes estudos populacionais mostrando redução de mortalidade quando você faz isso. Então isso tem um benefício, uma magnitude de benefício muito grande. A alimentação se destaca como um pilar importante no tratamento da gastrite, na prevenção e da úlcera. Por quê? Porque existem alimentos que podem piorar a gastrite. Café preto, frituras e gorduras. As gorduras particularmente. Não porque elas fazem mal para o coração, mas porque quando elas caem no estômago,
o estômago fica mais lento, fica mais, digamos assim, eu falo para os pacientes, mais bobalhão, e isso dificulta a digestão e aumenta a produção de ácido no estômago. E isso pode piorar a gastrite. Tem alguns alimentos que causam azia, né? Acho que de maneira geral, café preto com muita frequência. A azia já é um alerta em relação a isso? A azia é um sintoma diferente. A azia é um sintoma fundamentalmente do refluxo. O indivíduo que tem azia tem muito provavelmente doença do refluxo gastroesofágico, que é uma outra doença separada da gastrite, não tem... mas que às vezes estão juntas. O paciente pode ter gastrite, pode ter refluxo. Pode ter refluxo e uma gastrite muito leve. Então, é um sintoma mais da doença do refluxo. Mas as coisas que a gente precisa evitar ou que pioram o refluxo são as mesmas que, em geral, pioram a gastrite. Então, frituras, gorduras, refrigerante, café preto, chás muito quentes, né? Alimentos muito ricos em carboidratos, porque isso pode gerar fermentação, estufamento, piora. Tem trabalhos mostrando que indivíduos que têm uma dieta muito rica em carboidratos têm mais dor de estômago, têm mais refluxo. Então, fundamentalmente isso, chocolate. O pessoal que é chocolatra, né, que gosta muito de chocolate. A apresentadora já fica aqui, ai. Os nossos consultórios, em geral, eles aumentam ainda mais o volume de atendimento na época da Páscoa. Porque o pessoal come muito chocolate, chocolate causa mais gastrite, causa refluxo. A bebida de álcool tem que ser vista com cautela. Então, pode beber um pouquinho, né? A ingesta mais aguda, com maior quantidade, vai gerar mais irritação na mucosa. Então, vai predispor mais ao refluxo, vai predispor a gastrite e pode, às vezes, gerar lesões agudas. Nós já tivemos a oportunidade de ver pacientes com lesões hemorrágicas no estômago por uma ingesta aguda por álcool. Hemorragia, né, no estômago. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado. E o tabagismo, a gente não precisa nem dizer o quanto ele é absolutamente nocivo para a saúde em geral e para o trato digestivo de forma realmente significativa. Está relacionado com praticamente todos os tumores do trato digestivo. Doutor, falando na alimentação, o senhor citou vários aí que é importante que se controle, mas tem algum que o senhor diria, indicaria que se retirasse do dia a dia ou não precisam ser tão radicais? Eu acho que não há necessidade de ser radical. Talvez num primeiro momento, quando a gastrite está ativa, esse cuidado deva ser maior, né? Mas uma vez que você esteja mais controlado, já fez o tratamento, está bem, você pode eventualmente comer uma barrinha de chocolate, né? Eu costumo dizer para os pacientes que os pacientes falam, posso comer abacaxi, posso comer limão, posso comer laranja, por exemplo. Porque disseram que faz mal para o estômago, faz mal para o refluxo, enfim. Os ácidos, né, também. Eu digo para eles o seguinte, eu digo que frutas em geral, elas são saudáveis e comprovadamente elas são benéficas para a saúde. Mas para os pacientes que estão com uma gastrite mais intensa ou com refluxo, talvez as frutas cítricas não sejam uma boa ideia. Mas não quer dizer que elas façam mal para a saúde. Então a gente tem que ter ponderação, tem que ter equilíbrio nessas escolhas. E o que realmente faz mal para a saúde, em termos de alimentação, são em geral, para o estômago, são em geral os alimentos que não são bons do ponto de vista nutricional. Então são os alimentos conservados, os embutidos, os alimentos processados, os ultraprocessados. Então esses são alimentos que fazem mal para o nosso organismo de forma geral. E para o estômago não é diferente. Doutor, puxando um pouquinho também para essa questão de mitos aí, né, dos ditos populares. Certo. Primeiro, horário para alimentação. Muita gente fala que eu como antes de dormir, fico ruim à noite. Tem alguma restrição em relação falando em saúde, né? Alguma restrição quanto a isso, horários? Existem duas coisas importantes, tá? Uma delas é não comer muito perto da hora de dormir. Porque essa medida ela tem um impacto mais significativo nos pacientes que têm refluxo. Porque quando você come muito perto da hora de dormir e deita, o alimento está todo no estômago.
a chance de você ter refluxo ácido durante a noite é muito grande. Então se recomenda um tempo de 2 a 3 horas entre a última refeição e o momento de se deitar. Outra coisa que é muito frequente, é um mito, doutor, se eu ficar muito tempo sem comer, piora a minha gastrite? Isso, na verdade, é um mito. Na verdade, não existe nenhum estudo científico avaliando esse tipo de situação. Mas, quando a gente vai para a fisiologia, para estudar a fisiologia, o que a gente entende é que a secreção de ácido no estômago, quando nós estamos em jejum, ela é baixa. Então, pensar que o nosso estômago em jejum vai piorar mais a gastrite não é razoável. Ele vai piorar a gastrite se eu comer com mais frequência e comer alimentos que não são saudáveis. Então, eu vou estar constantemente estimulando o meu estômago a produzir ácido. E isso sim pode ser um fator desencadeante, um fator agravante para a gastrite. Agora, fazer o jejum, por exemplo, está muito na moda o jejum intermitente. Sim. Então, às vezes os pacientes perguntam, se eu fizer um jejum de 12 horas, você não vai afetar o estômago? De forma alguma. Porque a partir do momento que você está fazendo jejum, você está deixando o estômago descansando. E quando você volta a comer, volta a se alimentar, se você fizer essa refeição com uma alimentação mais saudável, é muito mais tranquilo. Um outro mito aí, doutor, outro dito popular... Leite. O leite, ótimo. O leite faz mal? Para muita gente é vilão, né, doutor? Mas ele é realmente um vilão? Na verdade, a literatura mais recente está realmente mostrando e comprovando que os laticínios e laticínios gordos não implicam em maior risco para a saúde, não implicam em maior risco cardiovascular e com certeza não implicam em maior risco para a saúde digestiva, salvo os indivíduos que têm intolerância à lactose. Nesses indivíduos é razoável cuidar os laticínios, leites e derivados. Mas de forma geral, o leite deve ser tomado, como tudo, com moderação. Tem gente que é bezerro e toma 1 litro de leite por dia, 2 litros de leite por dia. Se você tomar 1 copo ou 2, não tem problema. Inclusive, o leite pode amenizar um pouco os sintomas de gastrite, porque ele dá uma tamponada no ácido, né? Ele dá uma tamponada, ele melhora, ele estabiliza a acidez no estômago. Mas quando tomado em excesso e em sendo integral, isso pode gerar um efeito negativo, porque tem mais gordura, e a gordura deixa o estômago mais lento. Outro, doutor, o glúten. Glúten e gastrite não tem uma associação muito direta, né? Mas hoje se fala muito no glúten, é um vilão, não é um vilão, enfim. O glúten, na verdade, a gente tem que analisar com muito critério, né? Não dá para suspender o glúten para todos os pacientes, né? Mas é razoável suspender o glúten quando eu tenho ou uma doença celíaca bem definida, através de exames e através da endoscopia, ou quando eu tenho uma hipersensibilidade ao glúten, mesmo que os exames para a doença celíaca tenham dado normais. Isso nós chamamos de hipersensibilidade ao glúten não celíaca. Ou seja, exames todos normais, e aí você tira o glúten, o paciente melhora. Você reintroduz, ele piora. Você tira, ele melhora. Então, nesse subgrupo de pacientes é razoável tirar o glúten. Mas tirar o glúten de forma generalizada, talvez não seja razoável. Assim como tirar a lactose de forma generalizada também não seja. Doutor, um último, talvez mito, talvez essa não seja a palavra correta, mas em relação ao omeprazol, muita gente toma para evitar, com outros medicamentos para evitar um problema no estômago. Isso tem sido cada vez mais comum também, né? Débora, é muito importante a gente ressaltar o seguinte, depois do advento do omeprazol e dos similares e da descoberta da bactéria, do Helicobacter pylori, como agente causador de gastrite, de úlcera e de câncer de estômago, a incidência de úlceras no mundo caiu drasticamente. Caiu vertiginosamente. Então, na década de 80, na década de 70, existiam muito mais úlceras gástricas e duodenais
e muito mais complicações dessas úlceras. A partir do momento em que o omeprazol e esses antiácidos mais potentes entraram no mercado, o índice de complicações e de úlceras caiu vertiginosamente. O omeprazol, ele é um excelente remédio, ele é uma excelente medicação. Quando eu falo omeprazol, eu falo omeprazol e similares. Sim. Sem discriminar marcas. É uma ótima medicação, uma medicação muito segura, mas deve ser usada com critério. E hoje se diz que a melhor conduta é usar o omeprazol na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Tá? Existem indicações muito precisas para o uso do omeprazol. Hoje a gente sabe, vê que as pessoas estão se automedicando e tomam omeprazol por qualquer coisa, né? Por qualquer dor de estômago. E é uma medicação que pode ser comprada muito facilmente em qualquer farmácia sem receita. Mas quando a gente vai para a literatura médica, as indicações de omeprazol são mais restritas. A presença de úlcera, uma gastrite intensa, na presença do Helicobacter pylori, na doença do refluxo. Nos pacientes, por exemplo, mais idosos, que usam várias medicações e precisam dessa gastroproteção do medicamento. Nos indivíduos que têm doenças reumáticas e precisam usar anti-inflamatórios, corticoides ou anti-inflamatórios não esteroides por muito tempo, é importante a gente fazer uma gastroproteção. Então, esse cuidado e essa prescrição médica também é importante. Fundamental, fundamental. Né? E a gente tem que ter muito cuidado também nos pacientes idosos porque tomam muitos medicamentos. Né? E aí existem uma infinidade de interações medicamentosas a que o médico e agora mais recentemente o farmacêutico também está atuando muito nessa área, devem estar atentos, né? Devem estar vigilantes nesse processo. Então eu costumo dizer que o omeprazol ele não é nem um príncipe encantado e nem o algoz dos sete mares, ele é uma medicação muito boa, muito segura, mas que deve ser usada com critério. Alguns anos atrás, saíram alguns estudos mostrando que o omeprazol poderia estar relacionado com demência. O omeprazol causa demência. E aí citaram um estudo, e realmente um estudo muito importante, um estudo muito bom, que mostrou, e na verdade quando você vai ler o estudo, ele não mostra em nenhum momento ele não diz que o omeprazol causa demência. Ele mostra que o omeprazol, quando usado por mais de 2 anos, pode gerar uma redução dos níveis de vitamina B12. E a vitamina B12, quando muito baixa, pode ter para efeitos neurológicos, entre eles a demência. Então, para ver como é que são as coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Inclusive, a conclusão do artigo, para finalizar, a conclusão do artigo diz assim: o omeprazol é uma medicação segura, mas nos indivíduos com mais de 2 anos deve ser monitorado os níveis de vitamina B12. Certo? Isso foi em 2010. Depois disso, já saíram estudos que mostram que não precisa nem monitorar a vitamina B12, que os níveis não se alteram significativamente. Mas você deve cuidar o tempo de uso do omeprazol. Isso sim, isso é fundamental. Com certeza. Bom, doutora, a gente vai encerrando, infelizmente, a nossa entrevista aqui, com certeza. A gente começa a falar de medicações também, rende outra entrevista, né, doutora? É verdade, é verdade. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Com certeza que tiramos muitas dúvidas. Obrigado, eu que agradeço. Bom, gente, a gente vai encerrando hoje falando sobre gastrite e úlcera. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida.